Olá, caros acadêmicos, sejam todos bem-vindos à nossa quarta e última aula. E hoje nós vamos falar sobre a educação física escolar, desde o currículo até uma metodologia de projetos. O objetivo do estudo de nossa aula de hoje, caros acadêmicos, é refletir mesmo, sobre o currículo da educação física escolar. Vamos discutir sobre os principais documentos oficiais, que norteiam então a ação pedagógica da educação física escolar. Vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros curriculares nacionais e também, para finalizar, vamos falar também sobre a estratégia de se trabalhar com projetos. Mostraremos também um percurso da investigação, da evolução do ensino da educação física escolar, sobre o conceito de currículo e vamos analisar novas possibilidades de construção de uma proposta pedagógica da educação física. Bem, nós debateremos também a proposta curricular da educação física, e o poder que o currículo ele exerce sobre o corpo docente da educação física, apresentando desafios e possibilidades. Também vamos analisar os parâmetros curriculares nacionais, como uma ferramenta de ensino na efetivação do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que neles se encontram princípios norteadores para o ensino da educação física. E num segundo momento, nós vamos ainda abordar a metodologia de projetos, lembrando a vocês que o estudo será desenvolvido tendo como objeto de pesquisa, elementos bibliográficos. Bom, vamos iniciar então nossas discussões da aula de hoje. E aí eu falo um pouquinho com vocês sobre currículo. Currículo e educação física escolar. O termo currículo, gente, ele começa a ganhar destaque nas discussões educacionais na passagem do século XIX para o século XX. Para Soares e colaboradores, desde 1992, o currículo ele significa uma corrida, caminhada, percurso. Por essa semelhança, currículo escolar representaria então a caminhada do homem em busca do conhecimento, que é selecionado na escola, seu projeto de escolarização. A função social do currículo é ordenar a reflexão pedagógica do aluno de forma a pensar a realidade social, desenvolvendo determinada lógica. Ainda, para os mesmos autores mencionados, Soares e os colaboradores, nós temos que o currículo, ele possui então uma reflexão pedagógica ampliada e comprometida com os interesses das camadas populares. Então, exige uma organização curricular diferente, voltada para a reflexão da realidade. Busca-se assim também uma contribuição para a explicação da realidade social e natural do pensamento e reflexão do aluno. Estes conhecimentos disciplinares expressam uma dimensão da realidade e não sua totalidade. Então, se constrói, a realidade vai se construindo à medida que o aluno faz, então, uma síntese do seu pensamento, da contribuição das diferentes ciências para a explicação da realidade. Por isso, a gente diz que nenhum conteúdo curricular ele é construído por si só, permitindo, então, uma possibilidade de interpretação do aluno. E também ele auxilia na compreensão e explicação da realidade social. Dessa forma, quando a gente fala de proposta curricular, a proposta curricular ela deverá abranger não somente os conteúdos, mas objetivos que se pretende alcançar com esses conteúdos. E também levar em consideração que os alunos eles estão inseridos em uma sociedade que influencia em sua forma de viver, de agir, de pensar e reflete muitas vezes os problemas sociais na ação das pessoas. Vou ler aqui para vocês, Michael Apple, em seus estudos de 2000, eles nos ressalta que a educação está intimamente ligada à política de cultura. Currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos e nas aulas de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva ou resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo. O autor, então, pessoal, ele ressalta essa relação que há entre a dominação cultural e econômica e o próprio currículo.
Ele afirma que a escola, de certa forma, ela reproduz essa desigualdade social. Né? Então, por fim, entende-se que o currículo ele não é um elemento neutro, né, nessa transmissão do conhecimento, mas um objeto que possui determinações sociais e que também está implicado em relações de poder. Estabelece, então, um diálogo. Né? Novamente, eu cito as tendências pedagógicas da educação física escolar, né, que nós já vimos na nossa primeira aula, e nós podemos afirmar que os movimentos culturais do final dos anos de 1980, né, foi a nossa unidade 1, não é mesmo, pessoal? Os movimentos, eles propõem, então, conteúdos para a aula de educação física dentro da lógica das tradições culturais da população em geral e não só dos grupos dominantes. Então, desdobramentos dessas discussões aqui apresentadas levam, assim, a gente entender o currículo, né, sob uma perspectiva processual e prática. Ou seja, o currículo ele é composto não somente no que está escrito, né, mas também pelo contexto em que ele está inserido e pela maneira como ele é trabalhado. Eu cito ainda nas palavras de Saint-Cristán que o currículo deve ser interpretado como algo construído no cruzamento de influências e campos de atividades diferenciadas e interrelacionadas, o que possibilita analisar o curso de objetivação e concretização do currículo em vários níveis, assinalando suas múltiplas transformações. Dessa forma, o autor foca a atenção para os condicionantes administrativos, institucionais e pedagógicos que afetam o desenvolvimento do currículo nas escolas. Então, para complementar essa afirmativa de Saint-Cristán, eu ainda cito Menezes. Essa autora, ela entende o currículo como um artefato cultural. Né? Por quê? Porque o currículo ele vem traduzir valores, pensamentos e perspectivas de uma determinada época ou sociedade. Para a autora, gente, o termo ele passa a ser compreendido como todas as experiências, então, e conhecimentos proporcionados aos estudantes no cotidiano escolar, através tanto do currículo explícito quanto do currículo oculto. Não tem sentido, portanto, né, dentre essa acepção, usar o termo atividades extracurriculares. Dessa forma, o que constitui o currículo não são parcelas pré-existentes de conhecimentos, mas o conhecimento que é produzido nessa própria interação educacional. Bom, nós vamos falar agora sobre os PCNs. Como vocês já conhecem, né, os parâmetros curriculares nacionais, eles compõem-se de um documento que vão dar as diretrizes para o ensino dos conteúdos escolares. Eles foram elaborados por professores, né, a partir de incentivo do Ministério da Educação e lançados no ano de 1997, 1999. Neste documento, vem contido uma abordagem eclética e aponta no sentido de abarcar as diferentes possibilidades da educação física escolar, ou seja, trabalhar os diversos temas, né? Saúde, lazer, esporte, a reflexão crítica dos problemas envolvidos na cultura corporal de movimento, né? Apesar da existência desse documento, né, muitos profissionais ainda têm a noção de que a educação física é apenas, né, como nós citamos em nossa segunda aula, compostos das 4 bolas que nós chamamos, né? O basquete, vôlei, futsal e o handebol. Ou ainda das brincadeiras onde a maioria acha que brincar não leva ninguém ou a lugar nenhum. Os PCNs, então, pessoal, eles têm como objetivos que os alunos, né, nossas crianças, os alunos, eles sejam capazes de compreender, então, a cidadania. Nisso, de adotar atitudes solidárias, de cooperação, respeito com o outro, né, e a si mesmo, enfim, ser um sujeito crítico. De utilizar, então, diálogo, construir a noção de identidade nacional e pessoal. Valorizar também o patrimônio brasileiro, posicionar-se contra qualquer discriminação, né, seja cultural, de classe social ou de crença, de sexo, né, ou qualquer característica. Contribuir também para a melhoria do meio ambiente, buscar em si mesmo capacidade afetiva, física, cognitiva, ética, estética e de inter-relação pessoal e principalmente de inserção social, para agir então no exercício da cidadania. Valorizando assim hábitos saudáveis, cuidando, né, do próprio corpo para ter qualidade de vida. Pensando em sua saúde e na saúde coletiva,
utilizar então as diferentes linguagens para se comunicar e expressar, né, suas ideias, e utilizar também de diferentes tecnologias para construir conhecimentos, questionar a realidade para criar e resolver problemas. De forma que a criatividade, né, a intuição, a análise crítica, ela se faça presente nesses procedimentos. De acordo com um grupo que organizou os parâmetros curriculares nacionais, estes documentos têm como função primordial subsidiar a elaboração ou a versão curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna às escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática de professores. Isso segundo Darido. Bom, Darido e seus colaboradores, sobre ainda nessas referências para a área da educação física, apontam então que esse documento apresenta alguns avanços no sentido da prática de uma educação física mais cidadã. E aí nós teremos os princípios, né? O princípio da inclusão, com as aulas de educação física mais direcionadas a todos, a estipulação das dimensões atitudinais, conceituais e procedimentais dos conteúdos, o que na prática direcionam para o respeito ao trabalho com os valores também subjacentes dos conteúdos, e a indicação de temas transversais que tratam de temas sociais emergentes e colaboram para a busca da cidadania. Assim, dentro dessa visão dos PCNs, a discussão da prática pedagógica na área de educação física, ela parte então de 4 aspectos fundamentais. O que eu falei aqui, né, o princípio da inclusão, da diversidade, as categorias de conteúdos e principalmente os temas transversais. Então vamos falar um pouco sobre cada aspecto. Sobre o primeiro aspecto, que a gente mencionou aí, o princípio da inclusão, cabe ressaltar que a sua valorização, ela combate as aulas de educação física voltadas só para o desempenho esportivo, que é ainda uma prática muito comum nos dias de hoje. Com isso, o ensino da técnica esportiva, ele não pode ser o núcleo central, então, da aula. A aula deve ser democrática, né? E não só pautada na valorização dos alunos mais hábeis, né? E também deve lidar adequadamente com as diferenças, que é um dos princípios, um dos principais desafios pedagógicos, né, que os PCNs abordam, a inclusão. Alguns procedimentos em determinados esportes, eles já levam automaticamente à exclusão, né? Ao propor esse princípio da inclusão, a intenção é vislumbrar uma educação física, né, na escola, com uma capacidade para superar essa exclusão e a seleção de práticas corporais, onde os alunos menos habilidosos, né, os chamados gordinhos aí, ou mesmo os portadores de necessidades especiais, ou as pessoas que usam óculos, mulheres, entre outros, né, são alguns exemplos que mostram aí a nossa complexidade do problema. Esse caráter excludente, né, que classifica os alunos como aptos e inaptos, hábeis ou inábeis, fazem parte, então, dessa herança histórica da educação física, que remonta desde aos tempos, né, que nós vimos lá na nossa primeira aula, da concepção que validava a existência da área, né, da natureza higienista, e também depois das fortes influências da educação militar. Nós vimos lá que na década de 70, visou-se muito uma formação esportiva, né, onde a educação física ela optou pelo modelo piramidal, ou seja, né, de formar base de alunos capacitados para as atividades esportivas e de qual ali iriam emergir talentos capazes de representar o Brasil em competições também internacionais. Esse modelo, como nós vimos, não deu certo, não se viabilizou, né, o sonho da nação olímpica, e a disciplina então passou por uma crise de identidade, reformulando então as metas, iniciando uma reflexão sobre os objetivos gerais para a educação básica, né, e fundamental também. O que permaneceu, né, apesar das mudanças em todos esses referenciais conceituais dessa área, foram as práticas pedagógicas seletivas. Assim, ao propor o princípio da inclusão, a intenção é perceber realmente a educação física na escola com uma capacidade para superar a exclusão e a seleção. Mesmo quando alertados para tal fato,
que acontece? Muitos professores, em virtude do enraizamento dessa tradição em determinadas atividades excludentes, elas possuem dificuldades, os professores possuem dificuldades em refletir e modificar essa realidade. Bom, professora, vocês devem estar refletindo aí neste momento, se perguntando, então como eu vou definir e saber, né, quando a prática do professor, então, é considerada efetivamente inclusiva? Eu respondo para vocês. Toda vez que uma prática ela apoia, estimula, incentiva, né, valoriza de uma forma geral o aluno, ele promove e acolhe esse aluno, valoriza todos os alunos, independentemente da etnia, do sexo, da língua, a classe social, religião, né, deve ser a primeira estratégia do docente e aí a gente tem, então, uma prática inclusiva. Além dessa atitude, ela precisa também, o professor precisa fornecer discussões entre os alunos sobre o significado de preconceito, de discriminação e da exclusão. O processo de ensino e aprendizagem, ele deve ser baseado sempre na compreensão, no esclarecimento e entendimento das diferenças. Por existirem alunos que nunca participam diretamente de atividades ou de movimentos mais sistematizados e organizados, como os próprios jogos na escola, né? Algumas práticas esportivas, a ginástica, atividades rítmicas e expressivas, etc., né? O desempenho e a eficiência, eles não devem ser valorizados demais. Tem crianças que não têm aptidão para tais coisas. Então, o princípio da diversidade, ele precisa estar presente ao se buscar uma aprendizagem significativa, entendida aqui, né, como uma aproximação entre os alunos e o conhecimento construído pela cultura corporal de movimento ao longo do tempo. Bom, a escolha e os objetivos, os conteúdos, sempre devem se pautar pela diversidade presente nas vivências dos diferentes grupos que chegam à escola. Cada aluno chega com uma bagagem diferente. Esse movimento ocorre a cada novo período e pode ser associado às possibilidades de relacionamento com outras áreas do conhecimento, dentro dos próprios projetos de trabalho ou mesmo dos conteúdos segmentados e pré-determinados no planejamento. Não se pode perder de vista também, pessoal, que os alunos, eles estão inseridos numa cultura, eles trazem suas vivências próprias e são regidos por uma organização política e social. Isso cria a necessidade de olhar para a educação física como uma disciplina comprometida com o desenvolvimento da consciência crítica, capaz ainda de estabelecer um canal, né, entre a realidade e a problematização das ações cotidianas do esporte, por exemplo, dos valores presentes na mídia, em relação à educação física, né, saúde, ética, etc. De acordo com a concepção de Freire, eu cito aqui, não existe, então, educação neutra. Os conteúdos, eles sempre precisam estar ligados a realidades e desenvolvidos de maneira não mecânica, sempre buscando uma reflexão. Na educação física, precisa ensinar não só o movimento, mas a realidade, né, a qual o aluno pertence e que ela está inserida. No entanto, na categoria de conteúdos, é fundamental atentar para alguns critérios. Quais são eles? Relevância social, né, característica dos alunos e específicas do conhecimento da área, né, e assim não se trata de uma estrutura só estática, né, inflexível, mas de uma forma de organizar o conjunto de conhecimentos abordados segundo os diferentes enfoques, que podem ser, né, esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas, né, e o conhecimento do próprio corpo. E ainda ressalto sobre os temas transversais. Os temas transversais, eles aparecem pela primeira vez no Brasil, né, nos parâmetros curriculares lançados pelo governo federal, já inspirados no modelo de reforma curricular realizada na Espanha. No entanto, é preciso deixar claro que tanto na área da educação como na educação física, muitos autores ainda defendiam as propostas, a tentativa, né, de relacionar os grandes problemas sociais com as disciplinas específicas. Na versão brasileira, os temas transversais citados pelos PCN são ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual e também o trabalho e consumo.
Darído nos define ainda sobre a importância de trabalhar, então, esses temas transversais. Darído nos diz que, para tanto, é necessária a integração ou abordagem dos temas transversais no programa da disciplina. É importante destacar que as discussões que permeiam os temas transversais nas aulas podem e devem estar atreladas aos conteúdos que as compõem, ou seja, os temas e os elementos da cultura corporal de movimento, a qual inclui o esporte, o jogo, a dança, as atividades rítmicas e expressivas, as lutas, a ginástica e a capoeira. Assim, diante do exposto, nas aulas de educação física, no que se diz respeito aos temas transversais, nós vimos que é possível sim planejar, antecipar e elaborar, então, propostas que englobem os problemas sociais brasileiros ou discutir qualquer posicionamento. O professor, então, deve lembrar-se que tem que estar sempre à frente às situações inesperadas que podem aparecer durante as aulas. Discutir ética na escola trata-se de refletir acerca da convivência humana, nas relações sociais, com as várias dimensões da vida social, desde o ambiente, a cultura, trabalho, consumo, lazer, sexualidade e mesmo saúde. Já no tema transversal pluralidade cultural, este tema tem como objetivo desenvolver mesmo respeito e valorização das diversas culturas existentes no Brasil, contribuindo então para uma convivência mais harmoniosa em sociedade, com repúdio de qualquer forma de discriminação. Uma das formas que eu cito aqui de se trabalhar esse tema transversal pluralidade cultural na área de educação física pode ser por meio das próprias vivências, das diferentes manifestações da cultura corporal, utilizando para isso os esportes, como dança, luta, como forma de conhecer e valorizar a criança. A temática relacionada ao meio ambiente, por sua vez, ela vem sendo discutida com grande frequência nos últimos tempos, visto que a população tem se mostrado muito sensível aos desdobramentos da apropriação desequilibrada desses recursos naturais em torno do nosso planeta. Portanto, o professor pode levar os alunos a vivenciar situações em diferentes ambientes. Pode levar a parques, praias, praças, clubes, enfim, lugares que se estabeleçam comparações com a realidade vivida do aluno no dia a dia. Já o tema transversal trabalho e consumo, ele pretende problematizar com os alunos a quantidade, a diversidade de trabalho presente em cada produto ou serviço e suas relações ainda entre trabalho e consumo, que são muitas e complexas. A globalização, o trabalho escravo e infantil, a busca por lucros a todo custo, incremento da tecnologia, diminuição dos postos de trabalho, o próprio desemprego, as estratégias de vendas agressivas, a manipulação de desejos, todos esses temas, criando necessidades e novos padrões de consumo que precisam ser debatidos no âmbito escolar. Assim, cumpre a educação física oferecer elementos que auxiliam os alunos a refletir como devemos agir em relação às mudanças em relação ao trabalho. Por exemplo, cito para vocês aqui uma situação. Um jovem de 12, 13 anos, ele passa a treinar 5 horas por dia, quase todos os dias, e recebe pressão dos patrocinadores, dos pais, dos professores, entre outros. Aí eu pergunto para vocês, quais os malefícios disso? Isso pode ser considerado trabalho infantil ou não? Também se faz necessário refletir com os alunos sobre o consumo das marcas, a qualidade dessas marcas, bem como a durabilidade dos produtos, sua adequação ao uso e também ao preço, além também dos direitos do consumidor. Ainda no tema transversal, a gente tem o tema transversal orientação sexual, Os conceitos de sexualidade ligada à vida e à saúde, este é um dos temas mais difíceis de ser abordados na sala de aula, pois as discussões relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis e principalmente à gravidez, infelizmente, muitos na escola pensam que é só papel da família em orientar seus filhos.
Mas a gente vê, segundo os PCNs, que também é papel da escola abordar conhecimentos acerca do funcionamento do aparelho reprodutor, né, que envolve vários valores, crenças, opiniões. Na educação física, a saúde sempre, né, esteve historicamente ligada à área. Muito embora tal ligação estivesse voltada só ao caráter biológico, né? Superando então essa perspectiva histórica, os PCNs, eles trazem então um novo enfoque para o tema transversal saúde, né? E pretendem então refletir sobre o conceito de maneira mais ampla, de modo como que as dimensões sociais, psicológica, afetiva e cultural, elas também sejam privilegiadas. Ou seja, fundamento a concepção de saúde, segundo os PCNs, é a saúde no exercício da cidadania, né? De conceitos, fatos, princípios, tomar decisões, realizar ações e gerar atitudes saudáveis na realidade em que estão inseridos. Assim, pessoal, o papel da educação física, ele ultrapassa só o ensinar esporte, ginástica, dança, atividades, né, rítmicas e expressivas e só conhecimento sobre o próprio corpo. Muito mais que isso, cabe ao professor de educação física problematizar, interpretar, relacionar, compreender com seus alunos as manifestações da cultura corporal de tal forma que os alunos compreendam, então, os sentidos e significados empregados nas práticas corporais. Partindo do estudo de nosso caderno didático, né, temos aí a estipulação de 3 dimensões do currículo. Cito para vocês atitudinais, conceituais e procedimentais. Deixa claro aqui que os parâmetros curriculares, eles são baseados em um conceito moderno de currículo, entendido sob a coordenação da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, né? Esse documento, ele visa padronizar, então, o ensino nas escolas públicas do Estado. A proposta divulgada pelos CBCs, assim como os PCNs, envolve muito mais do que a definição dos conteúdos a serem trabalhados nas disciplinas, pois trata também de muitos aspectos do processo de ensino-aprendizagem. Diferentemente dos PCNs, a implementação dos CBCs foi imposta nas escolas públicas de Minas Gerais, inclusive porque o processo de avaliação das instituições de ensino no estado baseia-se nos CBCs. Lembrando, né, vocês, que atualmente nós vivenciamos aí a implantação do novo currículo em Minas Gerais, fundamentado na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Outra aproximação que a gente tem entre os PCNs e os CBCs é a busca de fundamentação teórica, né, em pesquisadores da educação no modelo europeu. No caso dos CBCs, o autor mais evidenciado é o espanhol Antoni Zabala, né? Com base nas ideias de Zabala, prega-se que para a escola, que a escola cumpra sua função, então, humanizadora, deve-se, além de conteúdos, entender o processo de ensino como uma oportunidade de adquirir e também de desenvolver competências e habilidades. Segundo Zabala, competência é a capacidade de o sujeito mobilizar saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver seus problemas e tomar decisões adequadas. A habilidade, por sua vez, está relacionada ao saber fazer. Outra noção fundamental nos CBCs é o direcionamento para o trabalho com os conteúdos, nas dimensões procedimental, atitudinal e conceitual. Tais dimensões, também baseadas em Zabala, são assim explicitadas nos CBCs. Procedimental. Conteúdos que se referem aos fazeres, às vivências das diferentes práticas educativas. Jogar, fazer exercício físico, dançar, ler, escrever, desenhar, dentre outras. A aprendizagem desses conteúdos implica, assim, a realização de ações e a reflexão sobre a atividade, tendo em vista a consciência da atuação e a utilização deles em contextos diferenciados. Atitudinal. Conteúdos relacionados à aprendizagem de valores, princípios ou ideias éticas, atitudes, predisposições relativamente estáveis para atuar de determinada maneira e normas, padrões ou regras de comportamento segundo determinado grupo social.
Esses conteúdos são configurados por componentes cognitivos, conhecimentos e crenças, afetivos, sentimentos e preferências, e de conduta, ações e intenções. Podemos então citar como exemplos dessa dimensão atitudinal o próprio respeito ao colega, a cooperação, a autonomia, solidariedade, a adoção de hábitos saudáveis. Assim, aprende-se uma atitude quando a pessoa pensa, sente e atua de forma coerente diante de uma situação concreta. Já conceitual, por sua vez, são os conteúdos relacionados a conceitos ou ideias-chave presentes na base da construção da identidade das ações pedagógicas. São informações e fundamentos básicos para a aprendizagem dos porquês, da importância, dos limites e possibilidade das vivências corporais. São exemplo desses conteúdos os conceitos de corpo, organismo, saúde, esporte, técnica, tática, qualidade de vida e beleza. A aprendizagem desses conteúdos não se mostra apenas quando o educando repete a definição do conteúdo, mas quando é capaz de utilizar para a interpretação, compreensão, exposição, análise ou avaliação de uma situação. Os conceitos são dinâmicos, evoluem historicamente com o avanço nas construções de saberes de cada área de conhecimento. Por isso, sempre podemos ampliar ou aprofundar saberes, tornando-os significativos. Além do estabelecimento, dos conteúdos obrigatórios pertinentes à educação física, os CBCs possibilitam ainda a adoção de conteúdos complementares para atender às especificidades da realidade escolar. Com relação aos conteúdos obrigatórios, estes são divididos em 4 eixos temáticos: esporte, jogos e brincadeiras, ginástica, dança e movimentos expressivos. Após poucos anos de implementação, o documento foi revisto e para a área da educação física valorizou-se a capoeira, que deixou então de ser um conteúdo complementar e passou a ser conteúdo pertinente. O lazer e os estudos sobre o corpo, que deveriam então estar presentes em todos os eixos temáticos. As propostas dos parâmetros curriculares nacionais e dos conteúdos básicos comuns, CBCs, eles baseiam-se, pelo menos em parte, na ideia da interdisciplinaridade. Tal ideia é o princípio dos temas transversais, que abordam, então, as chamadas questões urgentes, que devem ser necessariamente tratadas, como a violência, a saúde, o uso de recursos naturais, os preconceitos. E aí a gente fala, então, de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. São expressões que cada vez mais estão presentes no cotidiano dos profissionais de educação. Vamos ver agora como alguns autores conceituam. Para Almeida Filho, a multidisciplinaridade é a justaposição de disciplinas, cada uma cooperando dentro do seu saber para o estudo do elemento em questão. Por exemplo, em um estudo sobre a pobreza no Brasil, a história pode contribuir sobre as causas da concentração de renda no país e a matemática sobre a maneira de se calcular os índices que revelam a desigualdade social, como o Índice de Desenvolvimento Humano. Já a interdisciplinaridade, esclarece Saviani, baseia-se em um conhecimento integrado, quando as disciplinas interagem entre si, trocando informações e métodos. Segundo Bochinac, é na interdisciplinaridade que reside a possibilidade de superação da fragmentação do saber instituída pelo currículo formal. Bom, nós vamos falar agora sobre metodologia de projetos. Bom, falemos então sobre o nosso último tópico de discussão, sobre a metodologia de projetos na educação física escolar. Condizente então com os pressupostos do movimento da Escola Nova, a metodologia de projetos ela busca superar um modelo de educação em que o professor é só o centro do processo, é o detentor do conhecimento necessário que deve ser transmitido para o aluno. Nesse modelo tradicional, o aluno, independente de suas características culturais, ele deve adaptar-se ao conhecimento,
visto, né, como inflexível, sendo responsável individualmente pela aquisição e utilização das informações que a escola fornece. Ao criticar esse modelo, afirma Dewey, a aquisição isolada de saber intelectual, tendendo muitas vezes a impedir o sentimento social que só a participação em uma atividade de interesse comum pode dar, deixa de ser educativa, contradizendo seu próprio fim. O que é aprendido, sendo aprendido fora do lugar real que tem na vida, perde com isso seu sentido e seu valor. Em outra perspectiva, ao se trabalhar então com projetos, visa-se uma educação autônoma e criativa, baseada na interação entre o sujeito, nesse caso o estudante, né, e o objeto do conhecimento, que é o conteúdo trabalhado. Na área da educação física escolar, a metodologia de projetos, ela então vem se apresentar como uma estratégia fértil para a valorização dessa disciplina e também para a busca do diálogo com outros conteúdos curriculares. Para trabalhar com os conteúdos contextualizados, os conteúdos abordados, direto ou indiretamente, pelos projetos, são elementos culturais. No caso da educação física, elementos da cultura corporal do movimento. Para demonstrar, então, como seria a aplicação dessa metodologia, eu cito alguns exemplos presentes no nosso caderno didático que podem ser desenvolvidos na educação física escolar. Os exemplos escolhidos, eles envolvem sempre uma ou mais disciplinas, além da própria educação física. O exemplo 1, nós trabalharíamos, por exemplo, com o tema Padrões Corporais e Saúde. O projeto trataria, então, dos diversos padrões corporais valorizados ao longo da história e da relação entre padrões e a saúde. O modelo que temos de beleza corporal e de corpo saudável atualmente não era seguido em outras épocas. Além disso, mesmo que a preocupação com a saúde esteja presente já há muito tempo na sociedade, o que é entendido como um comportamento saudável também se modifica ao longo da história. A disciplina de História poderia contribuir, então, nesse projeto para a compreensão de que um padrão corporal, modelo, é estabelecido como adequado a partir de características culturais que variam no tempo. Então, aqui poderíamos trabalhar também, com os padrões de beleza e com a evolução histórica, sobre beleza. No exemplo 2, o nosso tema poderia ser, por exemplo, capoeira e cultura. Esse projeto estudaria a capoeira como um fenômeno multifacetado, uma atividade que explora valências físicas importantes, como ritmo, equilíbrio e flexibilidade, e que se configura como uma relevante manifestação cultural brasileira. As disciplinas de História e Filosofia poderiam contribuir abordando, respectivamente, a origem da capoeira e destacando a necessidade do respeito à pluralidade das manifestações corporais brasileiras. Já a disciplina de Educação Física, ela exploraria o conceito de valências físicas, quais delas são estimuladas pela prática da capoeira e o papel dessas valências no cotidiano do aluno. Um outro exemplo, de metodologia de projeto seria envolvendo os Jogos Olímpicos. O projeto poderia explorar o fenômeno esportivo de variadas maneiras. O esporte moderno envolve diversas esferas da vida social e reflete, então, a dinâmica dos diferentes contextos históricos. A origem do esporte, a história dos Jogos Olímpicos, o uso político do esporte, como o caso das Olimpíadas de Berlim, em 1936, e os aspectos geográficos das últimas sedes olímpicas, entre outros, são assuntos que perpassam os Jogos Olímpicos. Assim, a proposta poderia envolver, além da educação física, as disciplinas de Geografia, História, Sociologia, Língua Portuguesa, Filosofia e outras. Entre outras atividades, poderiam ainda ser desenvolvidas pesquisas, construção de maquetes, competição com jogos adaptados e narração de histórias, mostra cultural. Ainda em um outro projeto, com o tema do folclore, nós poderíamos abordar o folclore como expressão da riqueza cultural. O respeito à diversidade cultural é uma máxima presente nos documentos contemporâneos que norteiam a ação pedagógica nas instituições de ensino.
A promoção desse respeito passa necessariamente pelo conhecimento das manifestações culturais que representam tradições que compõem a identidade de grupos sociais. A riqueza da cultura brasileira, forjada pela peculiaridade do processo de formação de nossa nação, faz com que um projeto que aborde esse tema tenha inumeráveis possibilidades. Por exemplo, a disciplina de artes poderia então estimular a pesquisa a ser feita pelos alunos que identificasse algumas danças folclóricas que possuem forte ressonância na história brasileira. Posteriormente, em parceria com a disciplina de Educação Física, poderia ser preparada uma mostra então de danças folclóricas, onde os alunos iriam apresentar movimentos introdutórios das danças folclóricas vivenciadas. Dentro ainda desse mesmo tema, o folclore como expressão da riqueza cultural, um professor poderia utilizar em suas aulas brinquedos cantados do folclore brasileiro. A disciplina de língua portuguesa, neste contexto, discutiria com os alunos a possível presença de elementos do português, do índio e do africano nas cantigas vivenciadas. A disciplina de Educação Física aproveitaria a atividade para que os alunos experimentem a execução de movimentos rítmicos. Então, podemos concluir, pessoal, utilizando ainda das perspectivas de Darido, em seus estudos feitos em 2005, que a metodologia ela não é apenas um conjunto de meios utilizados pelo professor para alcançar determinado objetivo, mas também o estudo do próprio meio em que o ensino estará imerso. Ao optar por determinada forma de agir, o professor deve ter refletido sobre essa prática social, as especificidades de seu aluno e no contexto também da sociedade e da escola, tendo bem claro a cultura escolar a qual está inserido. Na relação ainda professor-aluno, deve haver a preocupação com o conhecimento, pois o objetivo principal que permeia essa relação deve ser o transmitir ou adquirir, construir conhecimentos visando a autonomia do aluno, fazendo então relação entre o conhecimento adquirido e o conhecimento aprendido, possibilitando então uma construção de novos patamares de conhecimento. Caros acadêmicos, assim nós chegamos ao fim da nossa quarta e última aula. Foi um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Não se esqueçam que nossa discussão não para por aqui. Eu espero a participação de todos no nosso próximo fórum de discussão da quarta unidade. E caso tenham dúvidas, não deixem de registrá-las no nosso fórum Tira Dúvidas. O meu muito obrigada e até um outro momento.